A Salesforce acabou de soltar um relatório sobre agentes de inteligência artificial. E o que eles estão falando é que a gente ainda não está pronto para implementar agentes de IA nos nossos negócios. E eu vou explicar o porquê. Eu vou analisar um pouco desse relatório, trazer alguns insights, alguns comentários. Quem sou eu para falar sobre isso? Meu nome é Rodrigo Spínola, eu sou CEO e founder do Dalton Lab, que é uma empresa de implementação de agentes de IA, e a gente tem um marketplace repleto de agentes para você implementar na sua empresa. É só você conferir em daltonlab.ai. Vamos lá. Esse relatório ele começa falando que os agentes de IA são a terceira onda de inteligência artificial. A gente teve primeiro a IA preditiva, depois a IA generativa e agora a IA agêntica, os agentes de IA, que são basicamente sistemas que planejam, raciocinam e executam sozinho, de forma contínua. Muita atenção para você não confundir isso daqui com um assistente de IA ou com um GPT customizado, como você faz no seu chat GPT. Um agente de IA é outro bicho, é outra coisa. Ele é muito mais um funcionário 24/7 que faz uma coisa só ali no seu negócio, um processo muito bem definido, do que um assistente que você manda uma mensagenzinha para ele e ele te devolve um script, tá? Um agente ele é mais poderoso do que isso. Agora, o que o relatório está falando aqui? Eles estão prevendo uma adoção, um crescimento de 327% no uso de agentes de IA dentro das empresas nos próximos 2 anos e um aumento da produtividade dentro dos negócios na casa ali de 30%. Isso é muito real. Tá? As empresas que já estão se organizando para usar agentes de IA, elas conseguem ver um aumento de produtividade real, um aumento de produtividade bem mensurável, quando elas utilizam agentes de IA nos lugares certos. Um grande erro que eu vejo de muitas empresas, de muitos empresários, é querer usar agente de IA em qualquer coisa. Eu quero esse agente de IA. Por quê? Né? Qual é a dor? Por que você vai resolver? Um agente de IA, ele resolve um gargalo de operação. Isso é interessante para saber. Ele resolve um gargalo. Se eu tenho uma sobrecarga de tarefas, que o humano precisa fazer muitas coisas repetitivas, e a gente não é bom de fazer coisas repetitivas, você sabe disso, um agente de IA consegue resolver bem aquilo. Agora, se eu não tenho essa sobrecarga, talvez eu não precise de um agente de IA fazendo aquilo. A não ser que eu queira preparar a minha empresa para ser uma organização agêntica, para ser uma empresa que eu tenha, de fato, agentes de IA em lugares estratégicos para eu ter menos pessoas, para eu ter pessoas mais qualificadas, para eu ter processos mais fluidos. Não tem certo, não tem errado, depende de qual é o objetivo de cada empresa. Então eu vejo muita gente falando, o jeito certo é esse, o jeito certo é aquele. Cara, depende de qual é o objetivo. Então eles falam muito sobre essa terceira onda de inteligência artificial, que é essa nova fronteira, e que, basicamente, pensa assim, IA generativa, ela te dá ali a resposta para um e-mail, tá? Igual você usa o seu chat GPT, por exemplo. Agora, o agente de IA, ele já vai conseguir ler o e-mail, ele vai conseguir identificar a urgência, ele vai conseguir acessar o seu CRM, vai conseguir ver a sua agenda, vai conseguir entender qual que é o histórico daquele cliente, qual é a prioridade daquele e-mail, se ele deve ser respondido ou não, como responder aquele e-mail. Ele pode ou te dar uma sugestão de como responder, ou ele pode responder direto para você, dependendo da forma como você configurou ele. Isso é um agente de IA. Ele é muito mais um funcionário do que um software, tá? Isso é importante. Agora, vamos para o problema real, que é onde o bicho pega. O Brasil tá numa posição aqui bem complicada em relação à adoção de agentes de inteligência artificial, porque o problema não é mais a tecnologia. Tecnologia agora todo mundo tem acesso. O problema é como a gente estrutura as nossas empresas para elas estarem prontas para ter agentes de inteligência artificial trabalhando lado a lado com humanos. Em que sentido? Se eu vou ter um funcionário que trabalha ali 24/7, fazendo a mesma coisa, dentro de um processo, eu tenho que, primeiro, ter esse processo bem preparado para ter um cara trabalhando 24/7, e hoje os processos das empresas não estão prontos para isso. Se você coloca um maluco trabalhando 24/7, ele quebra o processo. E você precisa também preparar as pessoas que estão trabalhando naquele processo para ter um maluco trabalhando 24/7. Ou seja, a gente não está pronto para isso. As empresas elas estão passando por uma mudança de organização, uma mudança de estruturação interna, de organograma, de fluxograma, de como as coisas funcionam, que muita gente ainda não entendeu. E estão querendo colocar um agente de IA para funcionar dentro de uma organização que segue um modo de funcionamento feito na década de 90, feito nos anos 2000, nos anos 2010, quando não se falava sobre IA, quando não se tinha essa perspectiva de ter um funcionário 24/7 fazendo um processo repetitivo,
porque antes era um humano e agora pode ser uma inteligência artificial. Então a gente tem algumas barreiras que o relatório traz aqui. Talento qualificado, as pessoas elas primeiro não entendem o que é isso e não estão prontas para usar um agente de inteligência artificial, então faltam iniciativas para formar gestores de agentes, que é um novo cargo, é uma nova função, mas que vai ser cada vez mais comum. Falta capital para investimento, porque muitas empresas e muitos governos ainda não entenderam esse jogo, não entenderam que é um caminho sem volta e que precisa de capital para você não só reestruturar as empresas, mas também possibilitar que todo mundo consiga ter esses diferenciais. Ninguém sabe por onde começar, que para mim é um ponto importantíssimo, eu vejo isso muito no dia a dia. A pergunta certa não é qual agente de IA você deve ter, a pergunta certa é qual é o primeiro, qual é o segundo, qual é o terceiro, por onde eu começo, qual é o mais importante, qual é o que entrega mais valor, qual é o que resolve o maior problema. Essa é a pergunta certa. A pergunta não é qual, onde, como que eu faço, como que eu boto para funcionar. A pergunta é qual o primeiro, onde na sua empresa. Essa é a pergunta. E para isso é muito mais uma visão de negócio do que uma visão de tecnologia. Não é se você vai usar OpenAI, Gemini, Claude, Grok ou a Meta. Não é sobre isso. Isso daqui muda toda semana. Se você acompanha um pouco o mundo de inteligência artificial, você vê que isso muda toda semana. Não fique abraçado a uma só desses modelos de IA. A pergunta certa é onde na sua empresa você deve usar? Aonde na sua empresa você pode usar? Onde na sua empresa você não deve usar? E a resposta vai variar de uma empresa para outra empresa. Isso é o que eu converso com CEOs todos os dias, é exatamente isso. Quem conversa comigo sabe. Ele fala sobre uma grande oportunidade na parte governamental, e sim, a gente tem uma grande ineficiência de trabalho no serviço público. Quem é servidor público sabe, e quem conhece o serviço público também sabe disso. A gente tem uma grande ineficiência quando a gente compara com o setor privado, e agentes de inteligência artificial eles vêm para justamente fazer trabalhos repetitivos. Então a gente vai ter possivelmente uma grande mudança no cenário do trabalho no serviço público com agentes de inteligência artificial. Isso é muito bom para a sociedade brasileira. A gente tem que falar um pouco mais sobre isso. Outro ponto que o relatório traz é sobre a questão das pequenas e médias empresas. Elas querem usar a inteligência artificial, mas muitas delas não conseguem, não estão prontas. Como eu falei, esse cenário de agentes de IA ele possibilita que empresas tenham poucas pessoas com vários agentes de inteligência artificial e com isso consigam ganhar velocidade, escala, fluidez, leveza, uma vantagem estratégica que antes não era possível. Você pode agora ter um time de marketing com uma pessoa só gerenciando 5, 6 agentes de inteligência artificial, o equivalente a um time de 7, 8, 9 pessoas anteriormente. Agora você consegue reduzir custo, ganhar em eficiência. Todo mundo tem que fazer isso? Não necessariamente. Depende dos seus objetivos, depende do que você quer. Sempre temos que entender que IA vai ser melhor em algumas coisas, humanos vão ser melhores em outras. Uma empresa que tem muitos humanos, ela tem uma vantagem em algumas coisas, mas ela tem que saber jogar esse jogo. Uma empresa que tem mais agentes de IA tem uma vantagem em outras coisas, mas tem que saber jogar esse jogo. Então a gente tem uma grande curva de aprendizado das pequenas e médias empresas, porque elas precisam muito mais se organizar internamente, entender como esse jogo vai ser jogado, entender como que elas têm que organizar o seu organograma, como criar um organograma híbrido, que é o que a gente chama aqui no Dalton Lab, e é o que eu sempre tento ensinar para os empresários e para os CEOs e para os donos de pequenos negócios, criar um organograma híbrido em que humanos e agentes de IA vão jogar lado a lado em determinadas funções. E esse organograma híbrido ele é montado de acordo com cada negócio, não é este é o modelo. Inclusive, se você quiser entender como que funciona um organograma híbrido, um modelo geral, é só você ir no site mapa.daltonlab.ai e você vai ter acesso a um template geral para você entender do que eu estou falando. E o link está aqui embaixo, tá bom? O Brasil, eles falam aqui que o Brasil tem um potencial muito grande, numa escala de pontuação aqui, de acordo com vários critérios, a gente estaria nota 18 de 50. Então, assim, a gente tem uma estratégia nacional de IA bem estruturada, o governo tem se movimentado em relação a isso, a gente tem uma lei de proteção de dados que outros países não têm, mas a gente tem muito pouca inovação local, a gente tem um investimento ainda muito baixo nessa área de inteligência artificial e a parte de talento é muito mal distribuída. O que a gente vê hoje nas redes sociais, se você pesquisa muito sobre inteligência artificial e tem buscado, basicamente são cursos e
treinamentos para você aprender a mexer no N8N. Gente, é outro mundo, tá? É outro mundo. Isso não é isso que vai resolver. Esse relatório ele não está falando sobre isso, sobre criar um agente no N8N. Ele está falando sobre, de fato, você colocar um agente de IA para trabalhar e funcionar dentro de um processo, de um negócio. É mundo real de empresa, tá? É mundo real de negócio. Não é criar uma automaçãozinha que, quando aconteceu isso, acontece aquilo. É um funcionário 24/7, utilizando inteligência artificial. Outro bicho, tá bom? E quem fez os cursos, quem sabe aí, você sabe que o buraco é mais embaixo, tá bom? Quando você coloca para funcionar numa empresa. Então eu preciso falar um pouco sobre isso, porque parece que não tem ninguém falando. Então, a Salesforce ela fala aqui de algumas iniciativas de educação no mercado, mas assim, boa parte do relatório, eu queria encerrar por aqui, ele vai muito nessa linha de mostrar que vai acontecer essa mudança. Essa mudança já está acontecendo, a gente está no meio dela e é muito difícil a gente analisar a mudança quando a gente está no meio aqui do olho do furacão. Mas a gente precisa entender que as empresas precisam se reestruturar, a gente precisa vai mudar completamente a forma como a gente lida com colegas de trabalho e com agentes de IA que estão ou nos auxiliando, ou a gente vai estar supervisionando esses agentes de IA, ou eles vão ser como um time embaixo da gente. Isso é uma dinâmica completamente nova, ninguém estudou sobre isso, ninguém aprendeu sobre isso está acontecendo ao vivo e a gente está se adaptando a isso. Então, se você trabalha com IA, se você trabalha com automações, com agentes, quer aprender esse relatório, ele é muito interessante, faz sentido para entender um pouco do mapa desse mercado, o que está acontecendo. Vem muito na linha de várias coisas que eu já falo, e as barreiras reais aqui, para fechar, são talento, infraestrutura, capital e uma clareza de onde usar, que é talvez o que eu vejo que é onde o pessoal fica mais confuso. Onde eu uso? E é aquilo que eu falei, a pergunta certa não é qual agente, é qual o primeiro. Onde eu devo usar primeiro? Você pode usar na sua empresa inteira. O problema é identificar qual é a principal dor de negócio que você tem para resolver o maior problema primeiro, depois o segundo maior, depois o terceiro maior, depois você coloca quantos agentes você quiser de acordo com a estrutura de empresa que você quer ter. O link está aqui embaixo do relatório, se você quiser dar uma olhada. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais esse cenário, se você quer mais conhecimento sobre inteligência artificial, não deixa de me seguir, vão ter mais vídeos aqui e mais conteúdos falando sobre isso. E compartilhe isso daqui com alguém que precisa saber. E esse outro vídeo aqui, ele pode te ajudar a entender algumas coisas também.